E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma pintura, uma ilustração digital sem contorno. Foi até um pedido aqui de um inscrito meu, né? Como que eu faço ilustração, uma pintura digital sem contorno? Entenda que não é a única forma, né? Não é o único caminho para fazer esse tipo de ilustração, esse tipo de pintura, mas é um dos processos que eu utilizo. Eu já fiz vários livros infantis e vários outros projetos utilizando essa metodologia que eu vou mostrar aqui, ok? Eu vou mostrar o processo, como que a gente coloca as cores e como a gente vai definir o estilo de pintura, né, sem a utilização de contorno. Vamos lá. Eu vou criar uma camada abaixo dessa camada de rascunho. Criei uma camada aqui embaixo, ok? Por que embaixo? Porque se eu colocar a camada acima e for fazer a pintura, tomando como base, se eu for fazer a pintura tomando como base, né, a linha de rascunho, eu vou fazer a pintura, olha o que acontece. Eu estou cobrindo as minhas linhas de referência do rascunho. Então, o que eu faço? Eu coloco essa camada que eu vou fazer as cores do personagem por trás. Eu costumo também, na camada de contorno, a camada de referência, eu costumo colocar um comportamento de multiplicação nela. Aqui, ó, multiplicação. Porque fica mais fácil você observar as cores que você está escolhendo na camada de baixo. E é também importante a gente colocar um cadeado nessa camada para que a gente não fique selecionando ela acidentalmente o tempo todo. Essa camada ela vai ficar trancada, enquanto as outras camadas a gente tem livre para criar as cores de preenchimento. Então você pode simplesmente pintar essa parte interna, né, respeitando aqui o rascunho, diretamente fazer a pintura, ou você pode simplesmente fazer uns traços delineando, né, os limites aqui, ó. Ok? E usando balde de tinta para fazer o preenchimento. Lembrando que aqui no Clip Studio, se fizer o preenchimento na mesma camada, estando a camada de contorno habilitada, olha o que acontece. Eu vou desabilitar aqui a camada de contorno agora para vocês verem. Essas falhas aqui é porque ele está contando e está levando em consideração os traços do contorno. Ok? Então por isso que acontecem essas falhas. Como é que eu faço para não acontecer isso? É o seguinte. Uma saída é desabilitar esse cara aqui. De ele evitar que ele enxergue outras camadas na hora que ele vai fazer o preenchimento. Aqui ele não vai enxergar mais a camada de contorno, ele só vai enxergar a camada que está habilitada, que é a camada de preenchimento. Eu vou fazer a pintura agora, vou desabilitar, esconder aqui a camada de contorno, de rascunho, e ele preencheu completamente, ok? A outra forma seria, se mesmo aqui estivesse preenchido, a gente teria que esconder a camada de contorno para assim fazer o preenchimento. Daria o mesmo resultado, tá? Então esses são os caminhos. Por que eu estou mostrando esses dois processos? É que, conhecendo a ferramenta, você vai desenvolver o processo que você se sente mais confortável no seu fluxo de trabalho, que você vai perceber que é mais eficiente, tá? Eu estou mostrando que a gente escolhe qual o caminho melhor tomar de acordo com a funcionalidade de cada ferramenta, e não existe uma regra, você vai criar, tá, o seu fluxo de trabalho. Então vamos lá, eu vou fazer os preenchimentos aqui
Vou avançar um pouco o vídeo e depois eu vou demonstrar como que a gente faz os efeitos, né, para que a ilustração não fique assim, né, toda chapada desse jeito aqui, para a gente perceber, né, todas as características do personagem. Ok? Vamos lá. Bom, agora a gente tem a base das cores para a gente possa fazer os efeitos de luz e sombra para terminar a pintura desse personagem. Eu vou desabilitar aqui um pouco a camada de contorno para vocês perceberem que já temos praticamente aqui a nossa ilustração, né, com as cores definidas. O que a gente vai fazer agora, né, são os efeitos de luz e sombra para terminar de fazer o desenho. Primeira coisa, escolher por onde começar. Eu geralmente escolho a cor da pele. Então selecionei aqui a camada da cor da pele. Eu vou trancar a transparência da camada, clicando aqui. Lock Transparent Pixels. Okay? O que acontece? Se eu escolher uma outra cor e for fazer uma pintura, ele não pinta fora da camada, da área da camada que já está a cor. Vai pintar somente onde, percebe? Onde tem a cor. Então vamos lá. Selecionar a camada, o pincel Airbrush e selecionar um tom mais escuro da mesma cor da pele. Eu vou criar já uma área de sombra, um desenho como uma sombra geral de iluminação. Eu vou imaginar, né, a gente tem que ter sempre em mente uma referência de iluminação. No caso, eu estou imaginando que a luz esteja vindo daqui. Aqui é a luz. Tá? Então essa área aqui dele vai estar iluminada, mais iluminada, enquanto essa área daqui vai receber menos luz e vai estar mais sombreado, ok? Então voltando aqui para a camada, selecionando o Airbrush, um tom um pouco mais escuro. Eu faço esse sombreamento geral, para depois entrar nos detalhes, okay? Que é uma luz global. O que eu costumo fazer também agora é criar uma seleção. Com a camada selecionada, seguro Ctrl, clica na área transparente, que ele vai criar a seleção baseada na camada já existente. Então eu vou criar uma nova camada e definir uma máscara para que essa nova camada também respeite os limites da camada abaixo selecionada. Clicando aqui, criar máscara. Criando a máscara, eu tenho que agora selecionar a área da transparência, não pintar a máscara. Então eu vou clicar aqui. Perceberam? Se tiver clicado aqui e você for pintar, você vai estar pintando essa área preta de transparência. Não é isso que a gente deseja. Então acabou de criar a máscara, clica na transparência. Agora sim, o que a gente pintar nessa camada de cima, ele também vai obedecer essa área da cor da pele, ok? E a gente pode definir um comportamento para essa
camada de máscara acima. Já que a gente vai trabalhar com sombra, podemos escolher a multiplicação. O que acontece? Mesmo se a gente escolher a cor de pele, e se a gente pintar, ele vai pintar mais escuro porque a camada está multiplicando, ok? E aqui a gente já pode escolher um tom para representar a nossa sombra aqui no personagem. Eu vou diminuir não a opacidade, mas a densidade do brush. Opacidade é uma coisa, densidade é outra. Opacidade é a cor vai ficar mais transparente. A densidade significa que ele vai disponibilizar menos tom da cor a cada passada, sendo que cada vez que você vai passando o pincel, ele vai ganhando mais tonalidade até chegar a 100%. Na opacidade já não acontece isso. Opacidade, se você diminuir a opacidade, você pode pintar quantas vezes for, que você nunca vai passar daquele nível de transparência. Então por isso que eu prefiro diminuir a densidade do brush. E aqui a gente pode trabalhar com a questão das sombras. Tá vendo que eu vou passando e vai aumentando a densidade da tonalidade da sombra que eu estou aplicando aqui, respeitando as linhas lá da nossa camada de rascunho. Agora eu vou fazer uma seleção aqui embaixo do queixo, que geralmente aqui, baseado no queixo da pessoa, com certeza a luz na direção que nós escolhemos vai ter uma sombra aqui debaixo do queixo dele, uma sombra para demonstrar esse volume entre o queixo dele, que se projeta para frente, e o pescoço que está mais atrás. Então eu estou criando aqui uma seleção. Você pode criar com qualquer ferramenta. Eu já tenho aula falando sobre essas ferramentas de seleção aqui no Clip Studio. E aqui eu selecionando essa área, só fazendo um ajuste aqui para refinar a seleção. Se você pintar a seleção demais e quiser tirar a seleção, é só você fazer a pintura segurando a tecla Alt. E aí você consegue tirar a seleção e soltando a tecla Alt você vai acrescentar a seleção. Com essa área selecionada, agora eu escolho uma cor um pouco mais escura e vou fazendo aqui o sombreamento da parte de baixo do queixo dele. Ok? E aí, baseado no tom de cor que você escolheu, só tome cuidado para não ficar muito escuro, também nem muito claro, para poder demonstrar que realmente ali existe um volume e uma diferença, uma distância entre o queixo dele e o pescoço. Por isso que a gente acrescentou essa sombra, ok? É o seguinte, quem tiver interesse, depois que eu terminar esse arquivo aqui, o arquivo dessa aula, o original eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo. Então quem quiser baixar lá, é só pegar o arquivo, abrir e pode estudar as camadas que eu fiz, os efeitos. E eu acho interessante isso, não precisa colocar cadastro, e-mail, nem nada. Quem quiser baixar, clica lá e baixa, beleza?
Eu não me aprofundei nesses detalhes que eu fiz, todos eles, porque muito dos procedimentos que eu fiz aqui eu tenho já ensinado em outras aulas. Não queria ficar repetitivo para ensinar o mesmo processo, né, que eu já coloquei já aqui no canal, todo de novo, para o vídeo não ficar muito longo, né, pessoal? Então, muitos processos que eu utilizei aqui, tá, vocês já podem, né, encontrar em outros vídeos. Mas esse é o processo, ó. A gente vai, mesmo que depois que termine, a gente vai fazendo um ajuste, a questão de iluminação, sombra. E é claro que quando você vai fazer um projeto mesmo de ilustração, a gente toma muito mais cuidado do que, né, uma videoaula, algum tutorial, né, como esse, onde a gente faz, né, que é o básico, só para demonstrar o processo. Espero que vocês tenham compreendido, né, a maneira que eu utilizei, né, as ferramentas, as camadas, os efeitos, e que tenha ficado claro, né, essa possibilidade desse processo que eu utilizei aqui, e fica bem interessante a ilustração, fica, né, bem mais interessante do que aquele mais tradicional com a line art e linha de contorno e tudo mais. Tem como a gente, depois da ilustração ficar pronta, a gente fazer, né, alguns ajustes na tonalidade da cor. A gente pode mexer nos tons, tom da pele, até na própria cor mudar um pouco. Aquele pós-produção, vamos dizer assim. E assim, né, a gente tem como desenvolver projetos, né, com essa qualidade aqui, uma qualidade que o mercado pede. O mercado de ilustração é muito vasto e se você desenvolver bem essa competência, você vai conseguir muito trabalho e vai, né, ficar bem qualificado para esse mercado. Espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida, bota aí no comentário. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!